Olá, graças e paz, eu sou o pastor Adelton Cruz. Eu gostaria de meditar uma palavra hoje, se encontra no livro de Jó. O livro de Jó é um livro ao qual nós não sabemos com certeza quem foi o seu escritor e também não podemos definir qual período foi escrito. A grande maioria acredita que foi Moisés na época patriarcal. Outros, porém, acreditam que foi Salomão que escreveu. Uma coisa eu tenho certeza: o autor foi inspirado por Deus para escrever. Eu queria meditar hoje 7 lições a qual eu aprendo aqui com a vida de Jó. Antes, porém, se você não é inscrito no canal, seria um prazer ter você conosco. Toda segunda e quinta-feira, uma palavra de Deus para edificar a sua fé e fortalecer a sua vida em Cristo. A primeira lição que eu aprendo aqui, nós temos que o escritor dizendo no capítulo 1, versículo 1, que havia um homem na terra ali de Uz, que era sincero, reto, temente a Deus e que desviava do mal. Nós vemos, a primeira lição que eu aprendo era que Jó era um homem que tinha virtudes. O cristão precisa de ter virtudes. Sincero é uma palavra que vem da palavra latina que quer dizer sem cera. Os escultores daquela época, eles costumavam passar cera nas suas esculturas para disfarçar as imperfeições. Mas chegou a época que eles fizeram um decreto ali em Roma que proibiu de fazer isso. Da mesma forma, o Senhor quer que nós venhamos ser sinceros, sem mascarar, sem passar cera para tampar as coisas. Nós temos que ser transparente. O nosso dizer tem que ser sim, sim, não, não. Ele era também reto. A Bíblia vai dizer que nós temos que deixar todo o pecado e embaraço que de perto nos odeia e correr com paciência a carreira que está proposta a nós. Não podemos viver nos embaraçando com o pecado. Também diz que ele era temente a Deus. Temer no sentido de respeitar, de honrar. As suas atitudes eram pautadas em honrar ao Senhor. E também ele se desviava do mal. O cristão ele não pode viver de qualquer forma, de qualquer jeito, mas nós temos que fugir de toda aparência do mal. A Bíblia diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Certos lugares, certo ambiente, não convém que eu vá. E certas pessoas, e certas amizades, às vezes, elas não são boas para se ter. Nós temos que colocar isso na balança e ver se vale a pena. Então, Jó tinha virtudes. Uma primeira lição que eu aprendo. Uma segunda lição que eu aprendo era que no versículo 1 vai dizer isso. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e fala as virtudes dele. Jó ele tinha bom testemunho diante dos homens. As pessoas que conviviam ali com Jó percebiam pelo seu viver, pelo seu caráter, pelas suas atitudes, que ele era uma pessoa do bem, que ele servia a Deus. Mas também quando nós vemos no capítulo 1, no versículo 12, o Senhor vai dizer para Satanás: você viu meu servo Jó? Homem temente a Deus, íntegro, sincero. Ou seja, Jó ele tinha um bom testemunho tanto diante de Deus quanto diante dos homens. De nada adianta na igreja eu louvar o Senhor, eu saltar e me alegrar diante dele, se quando eu sair da igreja, a vida da igreja, na minha vida secular, eu misturar com o mundo e viver como se eu fosse uma pessoa do mundo. Não, Jó ele tinha bom testemunho tanto dentro da igreja como fora. A nossa vida secular, nós também temos que dar bom testemunho. Quando eu estou no meu serviço, quando eu estou dirigindo, quando eu estou em casa junto à minha família, eu tenho que ser cristão em todos os lugares, porque Deus não está somente lá dentro da igreja, o Senhor está em todos os lugares. Ele nos sonda, Ele nos vê. Uma terceira lição que eu vejo, nós vemos, por exemplo, no capítulo 1, no versículo 10, que Jó foi acusado ali pelo inimigo, que ele servia a Deus por interesse, porque Deus tinha cercado Jó de bens. Jó era um homem sincero, íntegro, mas o inimigo não acreditava na sinceridade de Jó. Depois nós vemos que a própria esposa, no capítulo 2, no versículo 9, quando Jó começou a ser afligido ali pelas pragas ali, qual o diabo jogou sobre ele, a mulher dele fala para ele assim: ainda retém a sua integridade, a sua sinceridade, amaldiçoa-se Deus e morre. Ou seja,
a mulher de Jó também não acreditava na sinceridade de Jó. E mais tarde os amigos de Jó, 3 amigos, vieram para consolar. No capítulo 4, versículo 8, eles vão falar assim: olha, eu tenho visto as pessoas que semeiam o mal, que semeiam a iniquidade, elas colhem o mal. Ou seja, eles também estavam falando: olha, certamente você pecou, por isso veio todo esse mal sobre sua vida. Ninguém acreditava na sinceridade, na fidelidade de Jó. Mas isso não mudou para Jó. O que valia para Jó era o que Deus pensava e sabia a respeito da vida de Jó. E isso nós temos que trazer para a nossa vida. Embora Jó estava sendo afligido por todos os lados, por todas as partes, até na sua carne, ele ficava se coçando dia e noite com um caco de telha. Mas isso não mudou a sua convicção, a sua perspectiva da visão de Deus, e nós não podemos mudar. Nós vemos, por exemplo, quando Moisés escolheu aqueles espias, eram príncipes, diante das dificuldades, eles olharam para aqueles gigantes e falaram: nós éramos aos olhos deles e aos nossos olhos como um gafanhoto. Eram príncipes, na verdade, mas no meio das adversidades se sentiram um gafanhoto, perderam a sua identidade. Nós não podemos perder a nossa identidade. Quando nós estivermos passando no meio das dificuldades, por meio de sofrimentos, nós continuamos sendo cristão. O Espírito de Deus continua habitando em nós. Nós não podemos oscilar em 2 pensamentos. Não é quando as coisas estão boas, nós somos servos de Deus. Quando passamos no vale, ou na adversidade, ou na dor, o Senhor também continua conosco. Nós continuamos sendo cristãos. E depois nós vemos aqui também uma 4ª lição. O inimigo, ele tinha permissão para tocar em Jó, mas havia um limite. O Senhor fala para ele assim: você pode tocar nos bens dele, mas nele não. E depois, quando o Senhor permitiu que ele tocasse em Jó, ele falou para ele: olha, você pode tocar até nele, mas na vida dele, não. Havia um limite, ou seja, Jó era propriedade particular de Deus. O diabo só tocava onde Deus permitia. E assim é na nossa vida. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor, Jesus pagou um preço por nós na cruz do Calvário, e nós fomos comprados por um bom preço, passamos a ser propriedade do Senhor. Então o inimigo não toca em nós. Nós somos como a menina dos olhos de Deus. Às vezes as pessoas do mundo pensam que nós não somos ninguém, mas não, o Espírito de Deus habita em nós. Nós temos o selo da promessa, fomos comprados por um bom preço, somos a menina dos olhos de Deus, a noiva do Cordeiro. Nós não somos qualquer um, o Espírito de Deus habita em nós. Depois nós vemos também uma 5ª lição, que vai estar no capítulo 19, no versículo 25. Jó era um homem de fé. Tiago vai dizer: tem de vista a paciência de Jó. Jó foi afligido por todos os lados, perdeu os filhos, os bens, a saúde, a sua mulher, os amigos. Ninguém acreditava na fidelidade de Jó. E no ápice da provação, quando parecia que Jó ia se entregar aos pontos, ele se levanta e dá um brado: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Ele fala: olha, ainda que a minha carne seja consumida, mas eu verei a Deus. Os meus olhos hão de ver a Deus. Ele tinha uma esperança, ele esperava em Deus. Mesmo em meio a um sofrimento, ele estava esperando em Deus. Estava olhando para o Senhor. Ele não estava focado nos problemas nem na adversidade. Sim, estava sofrendo, estava perplexo. E às vezes isso acontece na nossa vida. Nós passamos por desertos e dias maus e adversidades e problemas, mas não podemos esquecer quem nós somos. Não podemos esperar somente nessa vida. Paulo vai falar: se nós esperássemos somente nessa vida, nós seríamos os mais infelizes dessa terra. Mas nós esperamos no Senhor. A nossa esperança está em Jesus. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem mesmo a morte, nem o porvir, nem a distância, nem a altura, nem a profundidade. Nada nos separa do amor de Deus que está em Jesus. E Jó estava esperando o seu Redentor. O nosso Redentor é Jesus. E uma 6ª lição também que eu aprendo está no finalzinho do livro de Jó, capítulo 42. A provação que Jó havia passado foi ferrenha. Foi difícil o que ele passou. Mas o Senhor, depois que todos falaram, o Senhor falou com ele. E agora ele vai dizer isso no capítulo 42, no versículo 5.
Com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Ou seja, Jó estava falando assim: antes eu conhecia Deus somente de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Toda aquela aprovação que Jó passou serviu para ele ter mais intimidade com o Senhor, e mesmo no meio daquela dificuldade ele enxergou a Deus. Mas nós temos que, no meio das dificuldades, no meio das provações, nós não podemos perder Deus de vista. Nós não podemos ficar, como eu já disse em outros vídeos, olhar para as ondas e para o mar, para as diversidades, mas temos que ficar olhando para o Senhor, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. O nosso Deus, Ele está com os ouvidos atentos à nossa oração. As suas mãos estão estendidas para nos abençoar. Nós temos que acreditar, confiar no Deus do qual nós servimos. A Bíblia diz que é necessário que aqueles que se aproximem de Deus creiam que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que neles esperam. Nós esperamos no nosso Deus, Ele é o nosso galardoador, a nossa bênção vem do Senhor, ainda que passamos por aflições e por dias maus, mas o nosso Deus não nos deixa, Ele está conosco em todo o tempo, pronto para nos abençoar. Vamos esperar o Senhor, a direção do Senhor. Calma, quieta seu coração. E Jó, ele tinha mais intimidade com o Senhor. Paulo falou isso: olha, por 3 vezes eu orei ao Senhor para tirar de mim esse espinho, mas o Senhor falou: olha, a minha graça te basta. O Senhor não tirou aquele espinho, o Senhor mostrou para ele que na verdade estava faltando era graça para tolerar aquele sofrimento. E às vezes nós começamos a sentir muitas dores e espinhos, porque está faltando graça, está faltando presença de Deus. E uma 7ª lição: o Senhor mudou o cativeiro de Jó justamente quando ele orava pelos seus amigos. Amigos estes que foram lá a princípio para consolar, mas que no meio da conversa começaram a acusá-lo que ele havia pecado, que ele havia errado. Mas no versículo 10 do capítulo 42 vai dizer isso: o Senhor mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Jó continuava ainda enfermo, coçando ainda com um caco de telha, sem os seus bens, sem nada, mas no momento que ele esqueceu dele, começou a orar pelos seus amigos, Deus mudou seu cativeiro. Nós temos que trazer isso para a nossa vida. Às vezes nós temos que parar de ficar pensando que só nós sofremos, só nós temos dificuldade de olharmos. A Bíblia vai dizer que a Irmandade sofre por esse mundo. Há muitos sofrendo, há muitos cristãos sofrendo, muitos homens e mulheres sofrendo, que precisam de ajuda, que precisam de ser amados, consolados, que precisam de oração. E nós temos que nos colocar na brecha, orar por essas pessoas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Não sei qual o sofrimento que você passa, mas tenha calma. O sofrimento passa. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.